Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é terça-feira, 7 de abril. Vamos começar com a nossa prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo por este dia que se inicia, esta chuva bendita que vem para lavar a nossa alma, para serenar o nosso coração das preocupações, das dores. Assim começamos o nosso dia, Pai, entregando a nossa alma a Ti. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que venha estar conosco, como sempre, durante a nossa jornada, nos ensinando, nos mostrando o caminho a seguir. Tu, Jesus, que é o nosso farol, nosso modelo. A espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores e amigos. Pedimos o amparo, a inspiração nos pensamentos, nas palavras, nas ações. E que o nosso dia seja útil, seja leve, cheio de alegrias e realizações, mesmo que pequenas, pois são nelas, nas pequenas realizações, nos pequenos acontecimentos, que aprendemos as grandes coisas da vida, se soubermos ver. Nos ajudem, nos auxiliem, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Vamos então, vou baixar um pouquinho a Ave Maria. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A folha aqui vamos tirar. Vamos ver o que nos vem hoje, uma reflexão, um estudo. Vamos ver. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio aqui aos meus olhos o item 15. Vamos ver dentro do que assunto está. Então, capítulo 4, dentro do grande assunto ressurreição e reencarnação. O item é o 15. Vamos ver o que nos diz. O princípio de que se vive várias existências está demonstrado claramente nestas 3 versões do livro de Jó. Olha só. Não se pode pensar que Jó quisesse falar de regeneração do homem pela água do batismo, pois ele ainda não conhecia o batismo, que veio mais tarde, quando João Batista anunciava a vinda do Cristo. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver? A ideia de que se pode morrer uma vez e reviver traz consigo o entendimento de que se pode morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara. Ao acabarem os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Ou seja, voltarei a viver na terra. É tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Está em itálico. Jó, evidentemente, se referia à luta que sustentava contra as misérias da vida. Ele espera, resignado, sua transformação, ou seja, a sua mudança para outro plano. A palavra esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. E em itálico novamente, se referindo a uma frase que Jó vai dizer:
Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao depois de sua morte e diz que no intervalo que separa uma existência da outra, ele aguardará no plano espiritual o momento de retornar à vida na Terra. Muito bem. Vamos ver aqui. Então, eu estava olhando, ver o que trazia no item anterior. Porque no item 14, ele vem trazer essas 3 versões do livro de Jó, onde Jó fala sobre a reencarnação, ou ressurreição, ou retorno à vida, vamos colocar dessa forma. O que é Jó, afinal? É um livro que está na Bíblia ou nas escrituras, né, sagradas, antigas. Jó, então, vem falar sobre novas vidas. E aqui o Evangelho vem nos trazendo, Allan Kardec vem nos trazendo, inspirado pelos espíritos da codificação, o que eles estão dizendo aqui? Não vamos entrar em um estudo aprofundado, nem de Bíblia, nem de livros, não é este o caso aqui para nós que queremos extrair um conhecimento geral e uma reflexão. O que está querendo dizer aqui? Que já lá, muito tempo antes de João Batista, que veio trazer, João Batista um pouquinho antes de Jesus, né, o primo de Jesus, que foi quem trouxe o batismo, porque uns dizem, não, ele estava se referindo à água do batismo, ou então por isso que antes ele vem falando das versões, né, ou então outros vão dizer, não, ele está falando disso, ele está falando daquilo. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem dizer que há muito tempo atrás, os sábios, os profetas, enfim, tantos e tantos já falavam sobre reencarnação. E está nos dizendo que Jó falava sobre reencarnação, que é só querer entender com profundidade o que Jó trouxe, e ele disse, esperarei, como eu anseio pela minha próxima. Ele estava ali, né, explanando que gostaria que as dores que ele estava passando se terminassem logo, que ele vai esperar pela nova chance. Então, o que o Evangelho vem nos dizendo? Que já, sim, há muito tempo, muito antes de Jesus, já se falava em reencarnação, dentro do grande tema que nós vimos aqui, ressurreição e reencarnação. Para o Espiritismo, ressurreição no sentido de um corpo que morreu, um corpo físico, né? Porque o espírito é imortal, esse não morre nunca. Um corpo que morreu mesmo. Voltar à vida, para o Espiritismo, não, nós não concebemos esta ideia. Para nós existem as reencarnações, então em todos os momentos em que as escrituras, a Bíblia se referir a ressuscitar, nós pensamos que ou eles estão, ou é uma ideia que foge um pouco, né? Ou que eles estão se referindo à reencarnação. E aqui em Jó se refere à reencarnação, que, claro, cada irmão de outra religião pode fazer a sua interpretação, nós estamos aqui fazendo a nossa. Também podemos extrair aqui, mais uma vez, a importância, sim, de nós conhecermos as escrituras, nós como espíritas, né? Aquela ideia vaga de que só o Evangelho basta. Claro que Kardec trouxe Jó aqui, ele traz as citações das escrituras para nós, para nos situar do que ele está falando, sim, ele traz. Mas aí dizer que nós não nos referenciamos nas escrituras, não nos referenciamos nos evangelhos,
Aí não, né? Nós como espíritas precisamos estudar mais um pouco, então se estamos achando que Allan Kardec, que os espíritos renegaram tudo que veio antes. Pois vamos ver bem, qual o primeiro capítulo do nosso Evangelho? Não vim destruir a lei. Então o espírita, não é querer sermos duros com os nossos irmãos, mas o espírita que diz que espírita não estuda a Bíblia, não pode, não deve, não leu nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Que lei que Jesus está falando? As leis antigas, o que já vinha antes dele. Ele veio para fazer cumpri-la, desfazer as más interpretações. Por isso, meus irmãos, que importante que é, né? Que fique hoje esse conhecimento para nós e que para o Espiritismo, então, a reencarnação de corpo, né? Nem a de Jesus, tá? Depois, num outro momento, nós podemos falar ou então pesquisar na internet, em estudos sérios, que eles explicam bem direitinho o que é para o Espiritismo a ressurreição de Jesus, como as igrejas falam, né? Para nós não é uma ressurreição do corpo físico. Bom, muito bem, aprendemos algo novo hoje, que sempre é importante, teremos esses momentos sim em que vamos aprender coisas novas, mas que não deixam de ser importantes para nós. Vamos para o Livro dos Espíritos? Vamos lá. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, e hoje nós vamos para a pergunta número 30. Allan Kardec vai perguntar: a matéria é formada de um só elemento ou de vários? Vejamos bem. Lembra que nós já vimos o nosso triângulo? Deus no topo, tudo que existe é um triângulo. Deus no topo, porque ele é a causa primária, ele cria o resto todo. Depois tem o elemento matéria e o elemento espírito. Então Kardec está perguntando: a matéria é formada de um só elemento ou de vários? E os espíritos vão responder: a matéria é formada de um único elemento primitivo. A matéria que nós conhecemos, ela é formada de um único elemento. Ela sai do elemento matéria, fluido cósmico universal. Mas eles vão dizer: os corpos que vocês consideram simples são, na verdade, elementos. Não são verdadeiros elementos, perdão, mas transformações da matéria primitiva. Então, o que os espíritos estão nos dizendo? A matéria se origina, tudo que é matéria que nós conhecemos, se origina de um único elemento, o elemento material, fluido cósmico universal. São transformações. Por que são diferentes? Porque uma coisa é diferente da outra, essa matéria é feita de uma coisa, esta matéria é feita de outra, esta matéria é feita de outra, porque são combinações de um elemento primitivo. É isso que Kardec está perguntando. Fica claro, né? Aos poucos nós vamos entendendo, construindo o nosso conhecimento, organizando os nossos pensamentos. Muito bem, vamos encerrar então? Achei que tinha uma observação de Kardec, mas não, é na pergunta de amanhã. Vamos encerrar, vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai mais uma vez pela oportunidade bendita da vida, desta existência, deste dia, desta chuva. Que seja um dia de muitas bênçãos, mesmo das pequenas. Respirar, dar um sorriso, ver um parente, abraçar um filho, uma mãe, um vizinho, um colega, um amigo, ler uma página, fazer uma refeição. Estejam conosco, espíritos amigos, a nos inspirar
que nós possamos encontrar o nosso propósito, o nosso motivo para estarmos aqui, sermos úteis, nos conhecermos e fazer valer a pena este presente que o Pai nos deu, que é mais esta reencarnação. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.